pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Fidelis e sejam bem-vindos a mais uma edição do canal Dicionário das Profissões. Hoje eu vou bater um papo aqui com o Alisson, que tem mais de 5 anos de experiência na profissão designer digital. Tudo bem, Alisson? Tudo bem. Quero agradecer aqui pelo nosso bate-papo e pela sua atenção aqui em gravar com a gente. Imagina, é um prazer estar aqui contando um pouco da minha carreira e da minha profissão. Legal. Alisson, queria que você me contasse como é que você ingressou na carreira. Olha, design acho que foi a última coisa que eu pensei. No geral, eu pensava que eu ia ser arquiteto. Pensava um pouquinho que eu ia para a área da arquitetura. Chegou uma época em que eu pensava um pouquinho para a área de arte. Eu sempre gostei, acho que a arte foi muito presente na minha vida. E eu entrei em contato com a parte de computação um pouquinho ali quando eu tinha uns 14, 15. E aí eu comecei a conhecer um pouquinho das ferramentas da Adobe. E aí um pouco de Illustrator, Photoshop, que são ferramentas que eu uso hoje no dia a dia. E aí foi quando eu comecei a pensar, poxa, acho que isso vai para um caminho interessante, tá? Acho que isso aí vai dar bom uma hora na minha vida. E aí sim eu comecei a pensar, acho que design é um caminho interessante. E eu fugi da arquitetura porque a arquitetura tinha conta. E aí eu falei, não vou fazer conta, não vou estudar física, não vou estudar matemática. E aí pensei que design era um caminho legal, comecei a conhecer design digital. E aí lá pro fim da faculdade, não, do ensino médio, eu fui mais pra ideia assim, do design digital. Bom ponto. Você falou que começou a conhecer design. Como foi isso? Foi através da internet? Foi através de amigos? Como é que foi isso? Eu tinha um amigo que conhecia e que estudou o mesmo curso que eu, mas na época ele gostava muito de robótica e eu achava que design digital era muito para a área da robótica e aí eu tinha um pouco de receio. E aí internet vai e vem, cavucando o site da própria faculdade, olhando o que tinha na grade, olhando o que tinha no mercado, o que dava para fazer, né? E aí eu pensei, puxa, eu acho que agora sim, aí eu fiquei mais confortável. Mas levou um tempo também para me sentir confortável com a carreira, porque eu comecei a pesquisar e aos pouquinhos, assim, eu conheci com 14, 15, mas lá para os 16, 17 que eu comecei a me sentir confortável de fato com design, porque antes disso eu ainda achava que eu ia fazer letras. Assim, do nada arquiteturas, falava, vou fazer arquitetura, e do nada falei assim, letras, acho que é letras, gosto bastante, e depois no final, não, vou fazer design mesmo, acho que é um jeito de introduzir arte na minha vida, é um jeito de fazer o que eu gosto, e usar a tecnologia que também sempre foi presente na minha vida. Antes da gente entrar no detalhe da sua profissão, esse ponto que você citou é um ponto importante porque esse é um grande dilema na vida de muitas adolescentes e jovens, porque às vezes ele se vê numa dúvida, quando ele se depara às vezes com profissões que talvez ele pense. Como é que foi esse processo para que você tomasse essa decisão? Eu acho que no início eu tinha um receio muito grande, de fato. Eu busquei ajuda psicológica, então eu tive um privilégio de estudar num lugar que eu tinha acesso a um psicólogo para conversar. Então chegou um ponto que eu falei, poxa, eu não faço ideia do que eu faço. E a psicóloga ajudou bastante. Mas o que me ajudou bastante foi sair do ensino médio e não ter ido para a faculdade. Eu saí do ensino médio e fui fazer cursinho. Falei, acho que eu vou tentar de fato uma pública. E esse um ano depois do ensino médio foi o que me ajudou a amadurecer a minha ideia e amadurecer como pessoa. Olhar e falar, poxa, acho que estou trabalhando num lugar legal, estou tendo experiências com aquilo. E o que me ajudava também a tomar decisões era olhar para o futuro e pensar, vou fazer isso. Eu vou ficar bem com isso? Acho que foi olhando a grade, assim, eu olhei para a grade e falei, tem programação na grade. Se eu fizer programação, eu vou ficar bem com isso? Isso vai me deixar confortável? Acho que foi um dos grandes decisores, assim, para falar, poxa, eu acho que eu vou fazer isso na minha vida. Que foi olhar para tudo que eu ia estudar, tudo que eu ia aplicar no futuro e ver se olhando para o futuro isso ia me deixar bem, assim, confortável pelo menos, porque se não me deixasse confortável, não me deixasse bem, eu ia me excluir, ia tentar outra coisa. Você sabe que quando eu até já falei algumas vezes isso aqui no canal, que quando você tem já uma profissão convicta do que você quer, aí fica muito mais fácil. Agora, quando você não tem, você dá esse descanso para sua mente, para sua vida, para você conseguir de repente ter referências e realmente entender um real sentido do que você vai fazer, não é ruim. Sim. Porque a pessoa às vezes olha como de repente, mas eu vou ficar um ano fazendo cursinho, vou ficar parado.
E aí existe esse meio que essa pressão, às vezes familiar ou da própria sociedade como um todo, que você tem que obrigatoriamente sair do colégio e já engatar numa faculdade. A gente é muito novo, assim, de sair do colégio e ir para a faculdade. Eu acho que se eu tivesse esperado 2 anos, eu teria entrado na faculdade com outra mentalidade. Se eu tivesse esperado 3, era outra coisa. Eu tenho amigas que pararam, assim, por um tempo, testaram uma graduação, depois testaram outra e não se sentiam bem. E foram testando. E hoje eu olho e falo assim, poxa, acho que estaria tudo bem pra mim. Ir testando, vendo o que eu gosto. Hoje eu até arriscaria fazer outras graduações, hoje já formado, até pro hobby. Mas acho que esse tempo fora do ensino médio é muito importante, porque eu acho que a gente é muito novo na hora de decidir. E eu acho que é muita pressão pra colocar num adolescente e falar, poxa, você tem que decidir o que você vai fazer pro resto da vida. E nem sempre, às vezes eu acho que eu também não vou fazer design para a vida toda. Eu posso ter outra carreira também. Acho que a nossa geração que tem vindo tende a ter mais de uma profissão no resto da vida, tende a ter mais de uma atuação na vida. Eu acho que tá tudo bem, assim, não precisa ter martelo, bateu, crucificou, vai ser isso para sempre e não pode trocar. Acho que isso muda bastante e ter esse respiro ajuda pra caramba. E como é que foi para você, assim, porque a sua profissão é uma profissão super desconhecida quando a gente olha para um âmbito e a realidade brasileira como um todo. A gente sabe que 80% da população brasileira é de periferia. Como é que foi para você tomar a decisão de uma profissão da qual você atua, mas sabendo que ela é desconhecida no mundo na região que você vive, até pelas influências da sua família, as pessoas que você vê assim na rua? Eu acho que foi arriscado e foi desafiador, porque eu achava que em dado momento eu não ia ter emprego. Porque dá esse medo, assim, de, putz, eu tô num ambiente que é completamente desconhecido, se a galera faz outra coisa dentro da periferia, eu não faço isso. E às vezes eu achava que não ia ter nem emprego, que eu ia ser julgado. Eu falei, por que você tá fazendo isso? E depois e foi ficando mais confortável. Eu fui trabalhar numa empresa de tecnologia, acho que isso também ajuda muito. Acho que a bagagem que a gente carrega ao longo da vida vai dando uma aliviada, uma amaciada. E aí começou a me trazer mais segurança quando eu trabalhei no ambiente de tecnologia, que eu fui vendo que dava certo. Acho que foi isso, assim, olhar, dar certo e falar que, ok, tá diferente do que eu tenho ali no ambiente, do que as minhas referências tem, mas acho que vamos indo. Acho que também tem isso, né? Se você não vê nenhuma referência assim, acho que é melhor você ser a referência e começar a ter essa referência. Então acho que foi assim que eu comecei a mudar essa mentalidade, esse medo de não vou ter emprego, é algo diferente. Eu falei, acho que tá bom, vou ser essa referência. E eu acho que eu tenho também esse gatilho em mim de preciso também dar esse apoio e vamos ver para quem tem aqui na comunidade se eles conseguem ter essa referência desse curso, dessa carreira, né, para poder ter esse auxílio, né. E como vem sendo para você ser referência e você sair na rua, alguém perguntar, o que você faz? Eu sou um designer digital. É muito louco, porque acho que o grande barato da coisa é explicar essa profissão, porque hoje tem muita coisa que se fala, especula, é uma profissão que ela foi moldada ao longo do tempo, e daí explicar isso eu acho muito legal, porque quando a pessoa olha e fala, putz, isso existe, parece que dá uma perspectiva de vida para alguém. E eu acho que essa ideia de perspectiva é muito legal, porque quando eu era mais novo, às vezes eu via pessoas à minha volta, e até eu, não tendo perspectiva. E você não tem perspectiva porque você não sabe que existe. E aí poder trazer essa experiência e falar, poxa, existe sim, muda muita coisa. Então acho que é muito bom e eu me sinto muito bem fazendo isso, né? O pouco que eu já faço, o pouco que eu consigo fazer, pra mim é ótimo. Você acha que falta divulgação, comunicação, de repente da mídia como um todo, ou até das instituições acadêmicas, de repente propagar e tornar isso mais conhecido, as ramificações de tecnologia? Eu acho que sim, eu acho que a área de tecnologia ela é muito nichada, e até porque em alguns momentos ela fica cara. Acho que, por exemplo, o design, eu uso ferramentas que são caras e isso poderia ser mais barato. Acho que design é uma profissão que ela pode ser feita com qualquer coisa. Mas ainda como a gente trabalha no mercado, com tecnologia, com uma coisa mais específica, ela acaba ficando de uma forma mais cara. E eu acho que dentro da periferia, dentro da comunidade, ela precisa ser mais explicada. Porque também tem uma coisa que
já existiu um estigma de que designer era quem fazia embalagem, e existe, acho que são profissionais incríveis, mas precisa ser comunicado de que não é só isso, né? E falta, acho que falta de fato nas escolas, acho que falta trazer mais eventos e trazer de fato essas visões, assim, de que vai além, tem mais coisas, porque senão fica essa coisa de, não, designer é quem faz embalagem, arquiteto é quem faz casa, e fica essa coisa fechadinha, né? E não é bem isso. O que um design digital faz? Faz de tudo. Acho que quando a gente olha para o meio digital, a gente tem uma série de ramificações, a gente tem uma série de coisas que um designer digital pode atuar. Mas eu olhando para minha carreira hoje, que eu sou Product Designer, e aí explicando e traduzindo, um Product Designer é quem faz UI, então User Interface, ou UX, User Experience. E traduzindo em grandes termos, é quem trabalha com a experiência do usuário e quem trabalha com a interface. E interface a gente entende qualquer coisa que se comunica com o usuário. Então pode ser a tela do seu celular, a tela do seu computador, o telefone que você ligou numa URA. Então isso são tipos de interfaces que um designer pode trabalhar. E dentro do meio digital eu posso ter essas atuações. Então eu posso desenhar interfaces para o celular, para a internet, eu posso desenhar só o serviço, eu posso trabalhar com uma ramificação que a gente chama de UX Writing, que é quem trabalha com conteúdo. Então hoje a gente tem muita coisa sobre chatbot, que você entra e ele dá: oi fulano, tudo bem? Eu tenho um designer que trabalha só com isso. Eu posso trabalhar até com e-mail marketing às vezes, acho que até a experiência assim, de você receber um e-mail, de você receber uma conta, isso também faz parte da experiência, e todas essas ramificações são possíveis. Então o mundo do digital, assim como é possível criar meme de tudo, trabalhar com design também é possível de tudo. Assim, eu conheço gente que trabalha com experiência de interface, assim como eu, mas assim como eu também trabalho com experiência de interface física, que é ali trabalhar com uma máquina de pagamento de cartão, que é física, então eu tenho que me preocupar às vezes com o botão que você vai apertar, com a tela que está ali, com toda a forma que você vai abrir a caixa, com o papel que você vai usar, depois como você vai ativar essa máquina no meio digital. Então todo esse ecossistema do mundo digital é possível. Você olha tanto o online como também o offline. Hoje eu olho para os dois. Assim, na minha carreira assim, de estudo acadêmica, eu não olhava para os dois, eu olhava mais todo o online. Então, olhando ali para a rede social, a forma que você se conecta, todo esse ecossistema. Mas hoje, na forma que eu estou trabalhando hoje, eu olho para tudo. E eu acho que é a coisa mais legal, assim, porque quando a gente fala de experiência, a gente fala de experiência geral. Então, experiência é tudo que você vai vivenciar. Se a gente fosse trazer, assim, para um recorte do dia a dia, pensar, poxa, eu quero ir para a Disney. A experiência da Disney começa na hora que você sonha. E aí, quando você compra a passagem, quando você tira o visto, quando você está no parque e você tira foto, você volta e paga as contas. Então, todo esse ecossistema de pagar, de comprar, faz tudo parte da experiência. E, às vezes, um pedaço que isso não funciona estraga a sua experiência como um todo. Então, por exemplo, eu fui para o parque, tive uma experiência ótima, mas na volta me cobraram coisas no meu cartão que eu não estava sabendo e foi um absurdo, a minha experiência é prejudicada. Então, experiência é experiência, e quando você consegue olhar por um todo, em um ecossistema, você consegue proporcionar isso de uma forma muito melhor. Então, falando um pouco sobre a sua rotina, assim, como que é a rotina de um designer digital? Hoje, olhando para a interface, a experiência, ela gira em torno de alguns processos que a gente tem. Então, eu vou olhar para pesquisa, eu vou olhar para a própria interface que eu preciso entregar. Dentro do dia a dia, a gente precisa analisar o que vai ser entregue. A gente sempre vai olhar para o que eu trago de valor. Então, o que eu vou trazer de valor para o Thiago? Então, eu trabalho com um serviço de pagamento, então como que eu te trago o valor? Então, você quer pagar de uma forma fácil. E aí eu vou olhar para pesquisa, então eu vou conhecer você, eu vou conhecer sua rotina, eu vou analisar todos esses dados, eu vou entender como outras pessoas, assim como o Thiago, fazem, como outros concorrentes fazem, e depois eu vou pensar em como eu vou fazer. Então eu vou olhar para dentro da minha empresa e falar, olha, eu tenho esses componentes, então esses são os elementos que compõem a minha interface, essa é a forma que a gente entrega a experiência, então vai girar em torno disso, né? Pesquisar, validar, eu vou ter hipóteses. Então, por exemplo, eu vou imaginar, baseado no Thiago, que não tem paciência, sei lá,
Então eu quero que isso seja muito rápido. Então para o Thiago, para talvez eu trazer uma experiência de pagar em um único clique, vai ser legal. Mas será que isso é verdade? Então eu vou testar isso com você. Então faz parte da minha rotina também pensar nisso, né? Então eu sempre vou girar em torno disso, de olhar para o comportamento de quem vai usar, olhar para o valor que eu trago, olhar qual é a interface, qual é a melhor forma de deixar isso fácil, acessível. Então eu vou olhar para cores, eu vou olhar para formas, eu vou olhar toda para essa bagagem mais clássica, mas eu também vou olhar para o futuro, né? Como é que eu trago isso da forma melhor? E a experiência como um todo também, né? O que o Thiago vai ter o efeito wow? O que para ele vai ser legal? E ele vai olhar e falar, poxa, meu serviço é muito legal. Então acho que é por aí que a rotina do digital designer, ou designer digital, vai trabalhar, né? Então, é um pouco do que eu faço. O que é fundamental para a sua carreira? Pensar no outro. Acho que é o essencial para a carreira do designer. Acho que o designer tem um objetivo no geral, né? E aí qualquer designer é projetar. A nossa carreira projeta coisas. Só que a gente não projeta pra gente. E aí a gente sempre vai projetar para outra pessoa. E pensar nesse outro é o que é fundamental, ter essa empatia. Porque eu preciso entender a sua dor. Às vezes para você, precisar de um pagamento rápido é muito importante, mas para mim não, eu posso esperar. Só que eu não estou fazendo isso para mim, eu estou fazendo para você. Então eu preciso me colocar no seu lugar e falar, não, o Thiago pensa dessa maneira, para ele isso é fundamental. E é isso que eu preciso ter no dia a dia, né? Pensar no outro, se colocar no lugar do outro. E existem alguns momentos que eu não consigo me colocar no lugar de fato do outro. Que aí às vezes a gente usa dois termos, né? Empatia, que é olhar para você e pensar naquilo que eu já passei. Então nós dois tivemos o mesmo problema com a Vivo, por exemplo, e aí eu sei qual é a sua dor. Mas existe um termo que chama alteridade, que é eu não sei a sua dor, eu não sei o que você passou, mas eu vou tentar sentir isso com alguma coisa que eu já tive. Então você teve um problema com o seu cartão de crédito. Eu não sei qual é esse cartão de crédito, qual é essa empresa, qual é a experiência que você teve. Mas eu já tive problemas com cartão de banco, com cartão do transporte público. É similar. Então eu vou ter alteridade pelo que você passou. Eu vou pegar esses sentimentos, vou analisar e vou pensar, acho que ele se sentiu assim. É bem ruim. Então eu preciso me colocar no lugar do outro. Legal. O que não fazer? Prejudicar a experiência como um todo. Então, não prejudicar o outro também. Acho que o outro é sempre um fundamental. Então, quando eu penso em você e eu penso no outro, eu não acessibilizo, é muito difícil. Então, fazer recortes. Então, imaginar que a pessoa que vai usar aquilo não tem deficiências, que ela não precisa, que ela sabe ler de qualquer forma. Então, quando eu não coloco esses elementos, é muito difícil. Então, não é legal pensar nesse dia a dia, esses elementos que não agreguem o outro. Acho que tem que pensar uma forma como um todo, sabe? E quando a gente assim, tenta entender, até pela experiência que você teve e obviamente como você conduziu a sua profissão, se você olhasse hoje para um adolescente, que inclusive são quem não segue aqui, jovens, como que você faria de diferente, assim, em termos de acertos e erros e aprendizados, assim, se você olha para trás, que talvez você faria diferente, que você acha que é importante eles saberem? Eu teria errado mais. Eu teria experimentado mais, eu teria feito mais cagadas. Acho que isso vale a pena. Acho que são dessas cagadas que adiantam, assim, algumas experiências. Então isso... não tem medo de errar, sabe? De fato, vai lá, faz, não deu certo, beleza. Acho que isso ajuda muito. E eu não teria tanta pressa. Acho que não precisa ter tanta pressa em vários momentos. Acho que não precisa ter pressa para se formar. Não precisa ter pressa para aprender alguma ferramenta. Acho que tem ferramentas que às vezes são mais chatinhas de aprender. E ter pressa para isso é muito ruim, porque às vezes você acaba se cobrando muito. Então não precisa, acho que pode ir com mais calma e tentar mais. E também não tentar agarrar o mundo.
Não tentar olhar para o design e falar assim, o design é muito grande, eu vou olhar para tudo, eu vou abraçar o mundo. Eu falei, não, entenda recortes. Eu acho que cada um vai ter momentos, assim como existem profissionais que gostam de embalagem, existem profissionais que gostam de interface, assim como existem profissionais que gostam de escrever. Existem pessoas e pessoas. E aí, tentando entender o que você gosta, você tem esse recorte. Não adianta tentar fazer de tudo e tudo de uma forma rápida, tudo de uma vez, tudo amontoado, acaba prejudicando você mesmo. Então, acho que eu recomendaria, faz testes. Eu vou tentar a interface, não gostei, tá tudo bem. Vai lá e tenta outro, e vai tentando fazer essas cagadas, sabe? Porque às vezes eu tinha medo de fazer essas cagadas e falar, poxa, não vai dar certo. E tentava abraçar, então não vale a pena também tentar abraçar tudo. Vamos com calma, vamos fazer aos pouquinhos, e aos pouquinhos eu vou vendo onde eu me encaixo. Acho que é uma das grandes coisas que eu faria. O que não te contaram, e essa pergunta ela é maravilhosa, porque às vezes a gente sabe que na teoria é uma coisa e na prática é completamente outra. O que você vivencia hoje que não te contaram quando você estava fazendo a graduação? Que tem números, gente. Tem números em tudo. Você vai ter que se lidar com números, mas acho que hoje eu lido com números muito bem, assim, são números tranquilos. Acho que é uma coisa que eu tinha medo. Então, na graduação de design digital tem programação, tem tudo. E eu acho que não me contaram que eu ia estudar coisa chata. Tinha coisas que às vezes eu ia estudar, não era legal, mas faz parte, assim, do contexto, depois você acaba usando de bagagem. E eu acho que nunca me contaram a proximidade que eu ia ter e o tato que eu precisava ter com pessoas. Nunca me falaram que o designer precisava lidar tanto com pessoas, e precisa. Acho que eu achava que eu ia só chegar, ia desenhar e falar, é isso, entrega, acabou. E não. Eu preciso lidar com muitas pessoas, eu preciso me comunicar bem. A comunicação é algo muito importante dentro da carreira de design, seja a comunicação visual, escrita ou oral. Então, qualquer uma dessas precisa estar bem aguçada e lidar com essas pessoas de forma geral, né? Tanto que pessoas que trabalham contigo, pessoas que trabalham com outras empresas, pessoas que estão à sua volta e pessoas que você vai fazer coisas para ela. Acho que de forma geral, nunca me contaram isso. Eu achava que iam chegar, me dar um papel com tudo escrito que eu precisava fazer, eu ia fazer, entregar, acabou. E não, não é isso. Eu tenho pessoas que estão ali olhando para o meu trabalho e falando, acho que não tá legal, vamos repensar. E tá tudo bem. Tem pessoas que vão pegar e falar assim, nossa, eu odiei o que você fez, mas são usuários, então são clientes finais, né? E tá tudo bem também, mas nunca me contaram isso, e eu acho que é bom saber. E como é que você enxerga o futuro da sua profissão? A parte digital é algo muito crescente, né? Então a gente está trabalhando cada vez mais num processo de inserção tecnológica constante. Então, ou seja, cada vez mais você está conectado com o celular, com o smartwatch, com interfaces auditivas, então Alexa está aí, e Google Home, toda essa parte. Eu acho que o grande objetivo, acho que do geral, é transformar isso tecnologicamente de uma forma unificada. Então, acho que o design está aí para isso, para fazer essa ponte entre a tecnologia e o ser humano. E a carreira de design ela vai crescer nesse sentido, assim, olhar cada vez mais para a pessoa, cada vez mais para a tecnologia e cada vez mais para ambientes conectados. Então precisamos pensar em aonde você acessa seu celular, aonde você vai olhar isso no computador, o que vai ter no seu smartwatch. Toda essa conexão ela precisa ser feita, e eu acho que é por aí que ela vai começar a andar muito mais forte. É uma profissão que ela é muito mais necessária hoje, olhar para a experiência é muito necessário, e eu acho que ela ainda vai ter profissionais mais segmentadinhos, então é até bom. Por isso que eu falei, acho que é interessante olhar para aquilo que você gosta e falar, tá tudo bem, eu não preciso saber tudo. Se você souber um pouquinho de tudo, você vai ser um ótimo profissional, mas se você souber uma única coisa muito bem, você também vai ser um ótimo profissional. Porque hoje design permite que você faça esses pequenos nichos de serviço de forma unificada. Então isso também está tudo bem. Então acho que é uma profissão que ela ainda vai continuar tendo o todo,
um profissional que sabe um pouquinho de tudo, vai ter esses profissionais mais segmentados, vai continuar crescendo, né? Hoje já tem, mas acho que ainda vai crescer, porque a gente vai precisar de pessoas focadas em uma única coisa e ela vai estar ali preocupada com uma unificação da tecnologia, né? De fazer essa ponte humano-máquina. Legal. E qual que você acha que é o grande desafio da sua carreira? Eu acho que o desafio é geralmente transformar aquilo que a gente não faz ideia do que a pessoa quer, porque o que ela diz não é o que de fato ela quer, em coisas que sejam factíveis, assim. Transformar limitações tecnológicas em entregáveis. Então, olhar e falar assim, putz, isso não dá pra fazer. Eu falei, dá, a gente vai achar um jeito. E eu acho que isso é muito legal do designer brasileiro. Eu acho que o designer brasileiro, ele tem um toque especial. Porque o brasileiro tem essa ideia de gambiarra no sangue, e a gambiarra não é só gambiarra, acho que não é uma coisa prejudicial, é um negócio que a gente olha e fala, putz, eu tenho essa bagagem de conhecimento, junto com isso, junto com aquilo. Improvisar. É um improviso, é criatividade e entregar. E no dia a dia do design, é isso, um designer precisa fazer isso, ele precisa ser criativo, ele precisa improvisar, ele precisa entregar coisas para a pessoa que ela às vezes nem imagina que ela precisava, mas ela sabe. Então, às vezes eu estou numa entrevista ali com você, mas eu estou ouvindo. Então, escuta ativa também é um negócio que a gente precisa ter, né? Você está ali contando do seu dia a dia e eu estou de olho no que você tem de dor, no que você tem de problema. E aí entregar isso de uma forma rápida, acessível, barata, tecnologicamente possível, é o que a gente tem de desafio no dia a dia, né? Eu gosto sempre de pedir aqui para a pessoa que eu converso, se a gente pudesse construir aqui um mapa. Então, ok, eu sou um adolescente e, poxa, acho que eu quero me tornar um designer digital. Por onde eu começo? O que eu faço? Qual é a etapa que eu tenho que seguir? Legal. Acho que a primeira coisa, assim, se você quer de fato fazer, se você tem certeza, dá uma olhada nas grades, dá uma olhada o que um designer digital vai estudar e aquilo, mas isso é por padrão. Mas se você não tem certeza, explora a arte. Acho que o caminho da arte é muito mais legal, porque no fim o designer digital ele vai mexer com arte, e explorar a arte vai ser legal. Então, se você olhar e falar assim, poxa, hoje eu quero desenhar, será que esse desenho depois vira alguma coisa? E aí, no meu dia a dia, eu vou falar, poxa, acho que eu vou experimentar isso. Explorar a tecnologia, explorar as ferramentas, dar uma olhada nos softwares que a gente usa e ir caminhando nisso. Olhar um pouco da grade de graduação. Uma coisa importante falar também de um designer digital é que não precisa de graduação também. Se você não está afim de fazer graduação, olha e fala assim, poxa, eu não tenho grana para pagar a faculdade. Isso é bom pensar também. Você pode fazer um tecnólogo. Existem tecnólogos de design digital, existem tecnólogos na área de design. Se você também já começou um curso e acha que não vai rolar, então, comecei administração, mas eu tenho uma bagagem. Pô, você já tem uma bagagem de administração. Existem cursos na área de tecnologia, então pesquisem por cursos de UX design, UI design, design como um todo. Existem cursos rápidos e aí você evita desperdiçar grana, você faz um curso mais rápido e você consegue se inserir no mercado de uma forma mais rápida. Então, não tenho certeza que é aquilo, vai para um tecnólogo. Acho que é um caminho interessante. Acho que a carreira de design, ela é uma carreira que não tem exatamente um mapa. Vai até um pouco contra o que você me pediu, mas ela não vai ter um mapa certinho. A carreira de design, ela é muito mais ramificada, porque cada bagagem que você tem te leva para um tipo de profissional. Legal. Mas se você não sabe muito por isso, vai explorando esses cursos rápidos, curtos. Existem plataformas digitais que têm cursos rápidos, que são baratos. Olha no YouTube. O YouTube tem muito, gente. Olha cursos de design digital, de como fazer interfaces, de como fazer pesquisas. Existem profissionais que não sabem que o designer pode ser especialista em pesquisa. Você está trabalhando enquanto o designer de experiência, pesquisando, e às vezes é o que você gosta, só não sabe. Então vai olhando por aí, assim, fazendo coisas rápidas, curtas, e vai olhando vagas de júnior, trainee, estagiário, são uma forma de você testar também. Pensando no mundo mais rápido, fiz um curso de design digital ou de UX de 6 meses, entrei numa carreira, fiz 3 meses, não gostei,
tá bom, vai pra outra. Assim, acho que vale a pena, pode ir testando. E é uma forma rápida de você também não testar, não ir pra graduação, que é mais caro, mais longo, 4 anos, algo desse sentido. Às vezes também não vale a pena sair fazendo um monte de curso, graduação, tecnólogo e fazer tudo de uma vez pra sair um cara, tipo, eu quero ser foda. E aí depois nem vai valer a pena. Acho que é só ir, faz e vai indo. Acho que é uma carreira muito orgânica. Acho que é uma palavra muito boa para entender enquanto carreira de design. Assim, é algo muito orgânico que você vai ir experimentando. Experimentou, não gostou, vai indo, vai moldando. Ele não tem uma linearidade muito certinha, né? Para fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para aqueles que de repente se identificam com você e com certeza sonham em ser um designer, que fica à vontade. Se você faz suas gambiarras do dia a dia, talvez você já está no caminho certo aí para o design digital, para o design, então já tenham isso em mente. Se você faz muitos memes aí na internet, tem esse feeling assim de que pode ser que você já tenha esse caminho. Entenda que design é muito amplo e às vezes talvez o digital ele vai te abraçar. O design digital é muito isso, né? A área digital ela te abraça em muitos segmentos. Tenha isso em mente. Então, explorem muito, explorem as ferramentas online, explorem tudo aquilo que você achar que faz sentido para você ter esse autoconhecimento e achar aquele feeling, aquele quê de designer digital em você. Se você achar que faz sentido alguns cursos, tudo bem. Se você não achar, também não faz não precisa. Acho que é muito bom ter isso em mente. Assim, acho que você que é da quebrada, você que é da periferia, tenha isso em mente. Entrar numa carreira de design, ela pode parecer difícil, mas nem sempre é. Porque tem essa forma orgânica. Então não precisa gastar grana com isso, né? Acho que não precisa ter esse investimento pesado para você ser um designer. Acho que vai muito do amor que você tem. Acho que uma coisa que eu tenho em mim e que eu costumo dizer que as pessoas que são da área de design, são da área do design digital costumam ter, são 3 coisas. O amor pela arte, o amor pela tecnologia e o amor por criar. Seja como for. Se você gosta de criar memes, se você gosta de criar manualmente, então desenhos, rabiscos, a forma que você se manifesta, a forma que você se expressa, isso vai por um caminho interessante. Então, juntando tudo, dá um bom designer digital aí, que provavelmente vai ser você. Então, explorem muito, testem e, se precisar também, depois o Thiago coloca meus contatos aí, sim. deixo aberto também. Acho que é uma coisa que eu sempre deixei aberto, principalmente pra galera de comunidade, quer conversar, quer ver se vai rolar, me procura, acho que eu sou super aberto. Pode entrar em contato nas minhas redes, eu deixo sempre meus contatos abertos. Quem quiser entrar em contato, saber um pouquinho mais, saber até de como foi a minha carreira ali acadêmica, né? Porque às vezes a galera tem um medo acadêmico da coisa, né? De, o que você fez? Que livro você leu? Como que eram os trabalhos? Tô aberto, assim, pode me procurar e eu super ajudo. E para fechar aqui, o que eu gostei, e às vezes eu gosto de compartilhar aqui com eles, quando você diz o seguinte, não tenha medo de errar, eu me identifico muito com isso, porque eu concordo. Acho que, independente da profissão, você tem que se arriscar, você tem que se lançar. E com certeza, sim, a vida vai mostrando, o tempo vai mostrando. Mas se você fica com medo de se lançar, com medo de repente, testar, como é que você vai saber se vai dar certo ou não? E se tiver com medo, vai com medo mesmo, sabe? Abraça quem tá perto e quem te apoia, assim. Tem sempre aquele amigo, aquele parente, seus pais, seja quem for. Sempre vai ter alguém que vai estar te apoiando ali e falar assim, mas se arrisca, assim. Ouve essa pessoa, mesmo que você tiver com aquele frio na barriga, com aquele medinho, vai. Porque se der errado, não deu errado. Te trouxe coisas que você ainda vai usar. Exato. Então eu já fiz muita coisa que pareceu muita cagada. Pareceu errado, parece que não fez sentido. Até na vida acadêmica. Teve trabalho que eu entreguei e falava, puta, isso não vai dar nada. Acho que eu não sou bom pra carreira. Mas depois vai indo, sabe? Vai sentindo. Acho que foi isso que depois falou, tá vendo aquele trabalho de tantos anos, daquilo que eu testei, de que não deu certo? Hoje eu sei que aquilo me fez um profissional melhor, assim. Acho que uma dica também boa é
Para tudo, né? Se você quer desenhar, consuma desenho. Se você quer fazer música, consuma música. Se você quer fazer design, se você quer produzir design, consuma design, consuma arte, busque por documentários, por séries. Existem séries aí em streamers que falam de design, então isso é legal também de você ver o que os outros fazem. Então consuma esse conteúdo até para você ver se te abraça, né? Te conecta. Eu acho que é legal. Obrigado. Imagina. E que aula, gostei, realmente você aqui deu um show aqui, e acho que é isso. O Messias do designer. Que isso. Mas assim, acho que é legal porque a gente traz visibilidade e eu entendo assim essa carga e responsabilidade que você tem, porque são profissões que não são acessíveis. E o intuito do nosso canal é exatamente esse, é dividir com eles profissões que também são acessíveis, mas é muito questão de a gente conseguir trazer especialista e trazer detalhes e realmente os conteúdos, né, e todas as informações necessárias. Eu que agradeço. Assim, tão jovem, mas já super sênior. Essa é uma outra característica interessante da profissão, porque você vê que uma pessoa com 3, 4 anos de profissão já é sênior. E isso aí é muito interessante. A carreira tecnológica tem um pouco disso, assim, a gente diz que 1 ano na tecnologia equivale a uns 5 de outras carreiras clássicas. Estejam preparados para isso, às vezes tem muita movimentação, mas que isso, Thiago, eu que agradeço por abrir esse espaço, por me convidar para conversar, por falar da minha profissão, né? Às vezes tem gente que não entende muito bem o que é, acho que um dos grandes desafios aí é explicar o que eu faço e o que outras pessoas também podem fazer. Legal. Então eu fico super feliz de estar aqui para poder falar da minha carreira, um pouco de mim, muito sobre design, porque eu adoro falar de design e eu falaria muito, assim, o dia inteiro falando de design. Espero que vocês tenham gostado. Inclusive, a gente vai deixar aqui o endereço, né, o Instagram aqui do Alisson. Quero pedir também, convidar vocês a nos seguir no Instagram. Acompanhem lá a gente na Linha do Tempo. E também vou pedir para que vocês compartilhem aqui com a gente, curtam, comentem e dividam com todas as pessoas que vocês acharem necessário. Alisson, obrigado novamente. Isso. Tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu.